Olá pessoal, hoje eu estou aqui com um convidado, Paulo Lima. Obrigado por estar aqui, aceitado o convite. A gente vai fazer um vídeo falando sobre exercício físico. Lá na minha fanpage eu abri um espaço para que vocês enviassem perguntas. Elas já estão aqui e nada melhor do que um profissional da área de educação física para ajudar a gente a entender melhor sobre essas questões. Falando nisso, se você não me acompanha aí na fanpage, é o facebook.com/Henrique Nutricionista. Tem também meu Instagram, que é o Henrique_Nutricionista. Antes de começar a entrar nas perguntas, queria que você se apresentasse para o pessoal. Bem-vindo a todos, meu nome é Paulo Lima, sou estudante de Educação Física, atuo nessa área de saúde há 15 anos, sou professor também de artes marciais, pesquisador, e hoje eu vou estar aqui dividindo um pouquinho do meu conhecimento com vocês, respondendo essas perguntas, e eu espero ajudar todos, tá bom? Vamos à primeira pergunta? Então vamos lá. A primeira pergunta foi da Linda Braga. Gostaria de saber se a prática de corrida engorda ou emagrece? Bom, Linda, a prática da corrida, ela não engorda, tá bom? A corrida, ela é um exercício com predominância da via aeróbia, então o oxigênio ele entra no seu corpo e tem um papel de oxidar as gorduras, ou seja, a corrida ela contribui mais para o emagrecimento do que te leva a engordar, tá bom? Vamos lá para a segunda pergunta feita pela Graça Reis. Ela diz que tem problemas de coluna e pergunta se pode fazer aeróbico. Bom, Graça, existem algumas patologias comuns, né, relacionadas à coluna, a lombalgia, né, a lordose, cifose, escoliose. Basicamente, o que você deve ter atenção é a questão do impacto. Procure optar por atividades que sejam de baixo impacto, tá certo? Eu sugiro você procurar modalidades aquáticas ou moderada intensidade de atividades no solo, né, como a caminhada ou o exercício de musculação, salvo os exercícios que você venha colocar a carga de peso sobre os ombros. Tenha muita atenção, tá certo? Agora, a Mônica Ferreira e também a Mari Prantes tiveram a mesma dúvida, que foi: Sim. Dá para emagrecer só caminhando? E se sim, quantas vezes na semana? Tá, dá para emagrecer caminhando, sim. A Organização Mundial da Saúde sugere que você venha fazer os exercícios físicos com a frequência de em torno de 3 a 4 dias semanais, tá bom? E a caminhada é uma boa atividade para quem quer justamente esse objetivo de emagrecimento. Lógico que progressivamente você vai passar para uma corrida ou vai ter uma manutenção na relação de tempo e intensidade, tá bom? Agora a Luciane Flor perguntou: fazer faxina em casa serve como atividade física aeróbica? Luciane, fazer faxina em casa serve sim como atividade física aeróbica, tá? O que você tem que ter como critério base é a relação de quais as atividades que você vai fazer e a duração, né? Uma faxina em casa envolve varrer, envolve pegar, colocar. Mas para que você tenha um programa em cima disso e possa aproveitar o mesmo tempo que você dedicaria para fazer o exercício, o tempo que você dedica para fazer a faxina numa só sessão, eu sugiro que você procure um professor de educação física para que ele junto com você possa montar um programa de treinamento aí dentro dessa atividade, tá bom? Perfeito. Agora Thaís Pires: o que fazer antes e depois de caminhar em relação ao alongamento? E ela também quer saber o que comer antes. Você responde a primeira e eu entro respondendo aí a segunda. Tá. Bom, Thaís, a corrida e a caminhada são exercícios que preconizam os membros inferiores, tá certo? Então você deve dar uma ênfase mais ao alongamento para a panturrilha, para a coxa, tanto nas posições interna e externa, anterior e posterior, e com duração em torno de 15 a 20 segundos, tá certo? Porque o alongamento basicamente vai enviar um sinal ao seu corpo que ele vai entrar em atividade. Agora, sobre o que comer antes e depois, eu sugiro que o Henrique responda, tá bom? Então, em relação ao que comer antes, eu vou até englobar qualquer modalidade esportiva, incluindo aí o que você perguntou da caminhada. Isso. A gente deve preferir as fontes alimentares em carboidratos. Carboidratos, excelente. Porque o carboidrato, né, ele vai ter a função ali básica e principal de dar energia. Então, se a gente vai no exercício gastar energia, a gente precisa antes fornecer esse substrato, essa energia para o nosso corpo, para ela ser gasta durante o exercício. Então, é importante que você priorize as fontes alimentares em carboidratos. Da mesma forma, horas, né? 1h30 mais ou menos. Então, na verdade, o tempo que você precisa se alimentar antes do exercício vai depender também muito do volume. Se vai ser uma refeição mais leve ou uma refeição mais completa. Quanto mais densa for aquela refeição, mais tempo você vai precisar para poder digerir aqueles alimentos, para poder então começar o exercício. Okay. Mas da mesma forma que ele vem falando da importância do educador físico para questões do exercício, é interessante que para questões da alimentação você esteja sendo acompanhada ou acompanhado por um nutricionista para poder adequar todas essas questões
Porque não basta só saber que você precisa comer carboidratos antes do treino. Exatamente. É preciso você saber qual fonte alimentar desse carboidrato, qual quantidade, quais são as combinações de alimentos que você vai fazer e também o que você falou, né? Quanto tempo você vai comer antes do exercício. Então agora a próxima pergunta é da Jéssica Silva. Qual a atividade específica para perder barriga, afinar e firmar os braços e as pernas? Jéssica, não existe um exercício em específico que atinja todos esses objetivos, tá bom? Basicamente esse conceito surgiu da ideia de ginástica localizada, tá bom? Mas eu vou fazer um resumo sobre ginástica localizada. Ginástica localizada preconiza a resistência muscular em determinada área específica do seu corpo, associada a um alto gasto calórico com uma aula de ginástica, tá? Então existem as aulas de abdômen, aulas de glúteo, né? Aulas de determinadas áreas do seu corpo. E basicamente o que acontece é o seguinte: os exercícios têm um foco no tônus muscular, mas como são feitos em longa duração, resulta também num gasto calórico. Então a impressão que você tem é de que você perdeu gordura naquela determinada área, sendo que você perdeu gordura em toda a área do seu corpo, só que teve tônus naquela determinada área. Eu basicamente sugiro que você faça o quê? Agregue o exercício aeróbico, como correr, caminhar, nadar, lutas, né? Em dias alternados ao exercício de resistência muscular, né? Como as aulas nesse caso, né? Para determinadas áreas em específico, ou os exercícios de musculação, os exercícios contra-resistivos, tá bom? Bom, vocês enviaram mais perguntas, só que para que o vídeo não ficasse muito grande, a gente decidiu dividir em duas partes. A primeira parte encerra aqui, a segunda parte vai ao ar em breve, aqui também no canal. E aí, para que você não perca esse segundo vídeo, é importante que você esteja inscrito aqui no canal. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscrever-se. Inscreva-se, porque aí, quando esse segundo vídeo for ao ar, você não vai perder. Então, antes de finalizar, deixe os seus contatos para o pessoal poder te encontrar. Bom, gente, quem quiser conhecer meu trabalho, pode me procurar no Instagram, pl.paulolima, facebook.com/pl.paulolimacoach, ou me enviar um e-mail, pl.paulolima@hotmail.com. Muito obrigado, aguardo vocês aqui no próximo vlog. Todos os contatos dele e também os meus vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então é isso, aguardamos vocês nos próximos vídeos. Até mais. Tchau.